Paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus, ligado aqui no nosso canal, na nossa igreja, que tem sido uma bênção, em nome de Jesus. Seja bem-vindo cada um de vocês a essa série que nós estamos começando hoje, a série das bem-aventuranças. Nós vamos fazer um passeio juntos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, em que Cristo faz talvez o maior sermão escrito nos Evangelhos, que é o Sermão da Montanha. Eu quero começar hoje falando aqui do versículo número 3, nessa série das bem-aventuranças. Olha o que o versículo 3 do capítulo 5 de Mateus vai dizer: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou repetir. Quem sabe você ainda está abrindo aí sua Bíblia. Olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer nesse versículo, né? Antes de qualquer coisa, vamos saber o que é bem-aventurado. Bem-aventurado é a mesma coisa de boa aventura no caminho, ou de aventura feliz, ou de caminhada feliz, que é a mesma coisa de caminhada com realizações. No caso do versículo 3, vai falar que feliz caminhada é dos pobres de espírito, e a palavra pobre aqui não é pobre materialmente. É por isso que vem pobre de espírito. É a mesma coisa de humilde de espírito, aquele que tem necessidades no seu espírito, porque dessa pessoa é o reino dos céus, que é a mesma coisa de reino de Deus. Sim, Ronaldo, o que Jesus quis dizer com isso? O que ele quis dizer é muito simples. Primeiro, não seja orgulhoso de espírito, seja humilde, porque o orgulhoso é aquele que despreza Deus, é aquele que não precisa de Deus, pelo menos diz isso, é aquele que não reconhece Deus na sua vida. Esse é o orgulhoso de espírito, que Tiago, lá no capítulo 4, no versículo 6, vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. No caso desses humildes, são os humildes de espírito. E o que Jesus quis dizer mais, Ronaldo? Além de você não ser um orgulhoso de espírito, o que Ele também quis dizer é o seguinte: que ser pobre de espírito não é ter uma falsa modéstia, que ser pobre de espírito não é deixar de lutar pelos seus direitos, lutar pelo que é certo, que ser pobre de espírito também não é deixar de lado, quando você conquistar alguma coisa, se alegrar, que não ser pobre de espírito é deixar de sonhar alto. O pobre de espírito, ele não tem falsa modéstia. O pobre de espírito, ele luta pelos seus direitos. O pobre de espírito, ele se alegra pelas suas conquistas. O pobre de espírito, ele pode sonhar alto, como José sonhou e se tornou governador do Egito. E tem mais, uma coisa linda que a gente pode aprender aqui, é que também não é deixar de lutar por melhorias financeiras. Jesus não quis dizer nada disso aqui nesse texto. Você pode sim saber quem você é em Deus, você pode lutar pelos seus direitos, você pode se alegrar pelas suas conquistas, você pode sonhar alto, você pode lutar por melhorias financeiras, você pode lutar para ter uma carreira profissional extraordinária, você pode fazer 1 milhão de coisas nessa vida e mesmo assim ser pobre de espírito. Jesus não quis dizer nada disso, porque tem muita gente que confunde, acha que ser pobre de espírito é ser um coitadinho. Ronaldo, você prega tão bem. Aí eu digo, não, eu não prego bem, eu não sei nem falar direito. Não, essas falsas modéstias não tem nada a ver com ser pobre de espírito.
Ou tipo assim, não vou comprar uma casa, não vou comprar um carro, não vou trabalhar mais, estudar mais para ganhar mais dinheiro, porque eu sou um pobre de espírito. Não. Jesus não quis dizer isso. É a outra coisa que eu aprendo aqui, que Jesus não quis dizer isso. Número 1, ele quis dizer, não seja orgulhoso de espírito. Número 2, ele não quis dizer nenhuma dessas coisas que eu acabei de falar. Ou seja, você pode sim ser um sujeito normal, você pode sim ser um sujeito de uma grande profissão, você pode sim ser um grande governador, você pode sim alcançar patamares em que Deus pode te levar muito longe se for a vontade dele, e mesmo assim ser pobre de espírito. Ok, Ronaldo, eu entendi, mas e o que é ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é reconhecer que não tem vida em si mesmo. Ser pobre de espírito é olhar para o seu próprio espírito e dizer: eu não tenho vida em mim mesmo, eu preciso de Deus para viver, eu preciso de Jesus para ser alguém, porque o próprio Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. O próprio Cristo mostrou que a humildade em Filipenses 2, 7 ao 8, vamos aqui ler, olha o que o texto diz, aliás, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, de toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja que em Filipenses 2, do versículo 5 até o versículo 10, mostra claramente que Jesus foi o nosso modelo do que é ser um pobre de espírito, do que é ser um humilde de espírito, do que é ser alguém que se submete à vontade do Pai. Isso é ser pobre de espírito. E qual é o resultado, Ronaldo? Qual é o resultado? Está aqui no texto. Ele vai alcançar o reino dos céus. Já imaginou? E o que é o reino dos céus, Ronaldo? Romanos capítulo 14, versículo 17 vai dizer que o reino de Deus não é comida nem bebida, não é nada material. É por isso que o pobre lá não é pobre materialmente, porque o reino, que é o resultado desse pobre de espírito, não é algo tocável, palpável, perecível, é algo que dura eternamente. O reino de Deus é paz. Imagina você ter uma vida de paz, primeiro com Deus, depois consigo mesmo, depois com os teus familiares e depois com todos que te rodeiam. É justiça. Você já imaginou ter uma vida justa, uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida de princípios? É justiça. E não só viver, mas clamar por essa justiça, para que ela se estabeleça em todas as suas relações. E a alegria do Espírito Santo. Já pensou em meio ao caos de tantas tristezas que nos atingem nessa vida? Ainda que em momentos mais difíceis você olhar para o cenário da dor e da tristeza e encontrar alegria, porque não é algo de fora, não é algo circunstancial, mas é algo que está dentro de nós, porque o reino de Deus está dentro da gente, e essa alegria brotar de dentro de você, você encontrar em meio aos destroços do sofrimento partes de alegria, não fora, mas dentro de você, porque com a presença de Deus até a tristeza salta de alegria. Você quer esse reino?
quer esse reino na sua vida? Então seja humilde de espírito, seja alguém que olha para si e diz: eu sozinho não tenho virtudes e riquezas eternas, eu preciso de Deus. Sabe qual é o outro resultado que você alcança? Tiago capítulo 4 versículo 6, que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que esse texto quer dizer? É o resultado do pobre de espírito. Você vai ter ações do favor imerecido de Deus em várias situações da sua vida, porque o pobre de espírito, quando ele se encontra afligido, quando ele se encontra cercado, quando ele se encontra sem saída, o pobre de espírito busca sua força em Deus, e Deus, que é graça pura, que é favor imerecido puro, que resiste quem é soberbo, quem não procura, Ele derrama graça sobre aqueles que são humildes de espírito. Então, o conselho de Jesus nessa série das bem-aventuranças, em primeiro lugar, é: bem-aventurados ou feliz caminhada tem o pobre, o humilde de espírito, tem aquele que sabe que precisa de Deus, porque o resultado é paz, alegria e justiça no Espírito Santo, que é o reino de Deus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.